riscos do uso excessivo de aparelhos eletrônicos durante a pandemia. Eu sou a Keila Lima, essa é a nossa conversa de hoje com o Dr. Daniel Camelot, que é um especialista no assunto, é oftalmologista, e você vai entender melhor por que é preciso, mesmo com o tempo um pouco maior agora livre, que você cuide de você mesmo no que diz respeito ao uso de aparelhos eletrônicos e também dos teus filhos, porque os problemas podem começar já com as crianças, não é, doutor? Sim, sem dúvida. O uso do aparelho eletrônico, hoje em dia, celular, computadores, tudo que seja perto, estimula uma acomodação da musculatura visual muito forte. Então ela se contrai e isso existem estudos atualizados em que mostra que pacientes asiáticos têm uma porcentagem de miopia, que seria aquele grau de longe, muito maior do que pacientes que moravam na Austrália com uma descendência europeia, por ter aquele hábito, aquela cultura de estudo maior. Então essa acomodação é aumentada e esses estudos mostram que essa acomodação aumentada pode induzir um aumento do globo ocular e um aumento de miopia, principalmente até os 7 anos de idade. E demonstra que, por isso, essa diferença entre pacientes asiáticos e pacientes com descendência europeia. Então, a gente diz que a exposição ao sol, que estimula o hormônio, a dopamina, isso faz com que evite um aumento excessivo do globo ocular. Então, a gente diz que as crianças precisam brincar em ambiente externo para poder ter essa indução desse hormônio e aí sim estimular menos esse aumento do globo ocular e diminuindo a miopia. Então a gente diz que essa regra do 20, que a gente pede para a criança usar 20 minutos, olhar para 20 pés, que dariam mais ou menos 6 metros, e parar 20 segundos olhando a 6 metros para poder ter esse descanso do globo ocular. Então para a criança é importante isso. A gente também diz que esses aparelhos estimulam o menor piscar dos olhos, porque a pessoa está mais concentrada. Então, tanto criança como os adultos têm um olho mais seco quando usam. Então, piscam mais, sentem a ardência. Então, é importante também esse parar para lembrar de piscar e estimular uma lubrificação do olho, tanto em adultos como em crianças. Doutor, é difícil fazer isso com as crianças, né? Porque a gente está falando de jogos também, não só de leitura, agora que as crianças estão estudando também online, mas também das crianças que jogam muito videogame. Qual é o tempo que você falou que é necessário que haja essa pausa? Por exemplo, meu filho está brincando ou está estudando, terminou de estudar. A cada uma hora ou é melhor eu fazer isso antes? Sim, na verdade é muito difícil, principalmente agora na pandemia, enquanto está estudando, porque a duração da aula é maior. Então, às vezes dura 1, 2 horas, mas a gente pede para ter uma parada. Então, se não for possível essa regra, que não é obrigatória de parar, usou 20 minutos, olha para 6 metros, que seria o longe, durante 20 segundos. Usa 1 hora, para 15 minutos, depois volta de novo. Então, a gente pede sempre esse intervalo, esse descanso, para que essa musculatura descanse. Então, até mesmo em adulto, porque essa acomodação excessiva pode gerar um olho vermelho, uma dor de cabeça. Então, seria importante também essa parada, esse descanso também em adultos. Doutor, no caso das crianças, ainda falando nelas, a gente pode ser que já tenha algum problema mesmo de visão, mas a criança, esse olhar excessivo para computador e para celular pode desenvolver algum problema? Miopia, astigmatismo, a dor de cabeça por conta disso, uma deficiência na visão? Sim, esses estudos mostram que crianças já têm essa tendência a ter a miopia. Esse aumento da miopia pode ser estimulado por essa acomodação excessiva do olhar para perto. Então, por isso a gente pede sempre essa exposição à luz do sol, brincar em ambiente externo, dar essas paradas, esse descanso, além de crianças que têm hipermetropia, que seria um grau diferente da miopia, um grau positivo. Ela faz muito esforço para enxergar, ela consegue enxergar, mas às vezes ela tem 5 graus e não usa óculos porque faz 5 graus de esforço. Isso causa uma dor de cabeça. Então é importante também passar com o oftalmologista para avaliar se essa criança tem um grau de hipermetropia alto, que esteja causando essa dor de cabeça pelo excesso de acomodação, ou se ela tem a miopia, para alertar os pais sobre essa possibilidade de ter esse descanso para gerar um menor aumento, até mesmo um colírio, um estudo novo que está sendo usado, um colírio para essas crianças utilizarem. Quem tem uma miopia que aumenta muito em pouco tempo, é utilizado um colírio hoje em dia para tentar segurar a velocidade de evolução de miopia nessas crianças. Doutor, no caso do adulto, ele também pode ter o mesmo tipo de dor de cabeça que essa criança tem, de ficar muito tempo, porque a gente muitas vezes trabalhando nem percebe, né, doutor?
que está muito tempo, nem percebe quanto tempo passa, na verdade, né? Principalmente agora por conta do home office, que não tem muita previsão para acabar, independente da erradicação do vírus ou não. Então, eu posso desenvolver essa mesma dor de cabeça proveniente desse excesso, doutor? Sem dúvida, os adultos também podem sofrer com isso. Não existem estudos sobre aumento de miopia em adultos jovens, mas esse problema da dor de cabeça, do excesso de acomodação, do olho ressecado, até mesmo a posição que você fica no computador, adultos que têm nunca passaram no oftalmologista, têm grau de hipermetropia, ou até mesmo que passaram dos 40, 45, que tem a presbiopia, ainda sofrem mais ainda com esse olhar de perto, que a gente, com o tempo, vai perdendo o poder de foco, a distância de foco vai ficando mais longe. Então, isso vai sendo, o adulto vai sentindo mais dificuldade para esses afazeres de perto. Então, eles sofrem também com essa visão, essa acomodação excessiva de perto com o tempo. Doutor, então, o único remédio é essa regra, eu ser mais regrada e ir parando? É importante sempre essas paradas, que aí você lembra de piscar, você dá um descanso para essa musculatura ocular. Além desse novo estudo, esse novo colírio que é utilizado em crianças, que está tendo um aumento muito grande da miopia em pouco tempo. Em alguns casos a gente vê que consegue segurar um pouco a evolução, não que vai diminuir. É sempre importante explicar que o uso do óculos não vai diminuir o grau nem estabilizar, mas vai fazer a criança enxergar melhor, ter menos dor de cabeça também. Forçar menos, né, doutor? Sem dúvida, esforçar do olho, às vezes a criança enxerga, mas está usando um grau de hipermetropia que não sente, mas que gera uma dor de cabeça. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. Eu quero reforçar você que está nos assistindo e também nos ouvindo, que são orientações básicas, mas que é imprescindível que você consulte um oftalmologista e leve os teus filhos também à consulta, pelo menos uma vez por ano, se estiver tudo certo. Agora, qualquer sinal de uma dificuldade maior da visão ou uma dor de cabeça excessiva, busque sim um médico, tá bom? Quero te falar também que você pode já se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para você receber os nossos vídeos novos, que são postados aqui todos os dias. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Você também pode nos ouvir por todas as plataformas digitais de áudio. Um beijo para você e até a próxima.